Estamos aqui ao lado do vice-presidente do Conselho Tutelar de Prudentópolis, o Josimar Neves. Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Copas Verdes. Já tivemos ou não algum caso registrado com os jovens aqui de nossa cidade sobre essa questão do jogo da baleia azul. Boa tarde, Sávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Copas Verdes. Então, esclarecendo, né, porque a gente no Conselho Tutelar tem pegado muita situação de pais que vêm até nós com dúvidas com relação a esse jogo que tem persistido aí no mundo inteiro, né? Lembrando que esse jogo não é algo que começou no nosso país, ele é um jogo que veio da Rússia, né? E por intermédio dos meios de comunicação, sabe? E das redes sociais também, que você sabe, as redes sociais, o que acontece hoje aqui, no outro lado do mundo já pode ser visto, sabido e tal. Então, por intermédio das redes de comunicação, né? E das redes sociais, isso chegou até o nosso país, infelizmente. E que a gente percebeu, né? Como Conselho Tutelar, que há dois grupos de pessoas que entram nesse jogo. E uma coisa que eu queria destacar é que o primeiro grupo é de pessoas, não apenas crianças e adolescentes, mas até mesmo de pessoas adultas que entram nesse jogo, são de pessoas que já apresentam, né, um quadro de depressão, né, que usam o jogo, né, como uma válvula de escape ou um alívio final, porque são 50 tarefas, sabe, e que no final disso pode levar a pessoa à morte. Então, eles executam essa prática assim de uma forma voluntária, pois já traz, né, em si um desejo de morte, tá? E que, assim, e uma coisa assim que é muito importante frisar também, sabe, é que assim, muitas pessoas, né, veem essa prática, né, assim, pessoas desinformadas, já digo até, ou leigas, né, que veem essa prática, né, de se automutilar, assim, de uma forma até insensível, né? Como se um quadro de depressão fosse uma frescura, quando na verdade, assim, é uma coisa muito séria, né? E que deve ser levada a sério por todos nós, né? Por toda a sociedade, porque isso tem levado muitos jovens, né, à morte. Assim, no nosso município, a gente não teve, assim, uma situação que chegou até nós da baleia azul. Nesse momento, até agora, não, graças a Deus, não chegou nenhuma situação assim. Mas uma coisa que eu quero lembrar a vocês, que o fato da depressão não é uma coisa nova, não é porque apareceu a baleia azul que existe essa situação, né, da pessoa se cortar, de se autoflagelar, de se automutilar e até do suicídio. Isso já vem desde que o mundo é mundo, sempre existiu, vai existir e vai continuar existindo. Então, a baleia azul, na verdade, é um caso atípico. É algo que, infelizmente, veio, né, para nossa sociedade, como eu já falei anteriormente, por intermédio das redes sociais e por questões, né, das redes de comunicação que, infelizmente, trouxeram essa notícia para o nosso país e que, infelizmente, virou um boom no país inteiro. Todo mundo, a pessoa entra, né, nas redes sociais e quer saber o que é o jogo e, às vezes, infelizmente, né, como eu já falei anteriormente, já tem um quadro de depressão e usa esse jogo como uma válvula de escape, uma forma de alívio, um alívio final, né, uma forma de desejo de morte. E uma outra coisa, sabe, o que eu queria dizer, então, o segundo grupo são daqueles jovens, assim, que estão sofrendo uma ameaça. O segundo grupo daquelas pessoas, assim, que entram por curiosidade e acabam sofrendo uma ameaça para participar do jogo, porque você sabe, hoje com as redes sociais, a vida da gente está muito exposta na sociedade, por intermédio dos WhatsApp, Facebook, os nossos endereços, locais que a gente mora, telefones, a nossa vida, ela fica muito exposta, e às vezes, e acontece o quê? Que o sujeito, ele sofre uma ameaça, se você não entrar no jogo, se você não fizer essas regras que eu tô impondo pra você, eu vou fazer algo com o teu pai, vou fazer algo com a tua mãe, eu posso prejudicar um irmão teu, alguém da tua família, alguém que você ama, e a pessoa às vezes, né, já se sente fragilizada e aí ela acaba fazendo essas tarefas, até muitas vezes podendo chegar até mesmo à morte por ameaça. Então são dois casos. E no primeiro caso, quando a pessoa já tem um quadro de depressão, o Conselho Tutelar, como um órgão encaminhador, o que ele vai orientar as famílias? E vai aplicar as medidas de proteção para esse jovem, né, para esse adolescente. Vai encaminhar essa criança, adolescente, para o serviço do CAPS, onde vai ter um atendimento psicológico, de psicoterapia, para ajudar essa pessoa, né, a melhorar e voltar a ter uma vida saudável novamente. Então, esse é o encaminhamento do Conselho Tutelar para aquele jovem que já tem um quadro de depressão. No caso daquela pessoa que participa do jogo por ameaça, já é uma outra situação. Então, quando a família chega até nós, ou de repente até a própria escola percebe isso, né, na criança, no adolescente, no caso da ameaça, então ele se torna crime. Esse crime de ameaça está no Código Penal, no seu artigo 147, né, que diz: ameaçar alguém por palavra, escrito ou
gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, então é crime, então pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, aí nesse caso, a orientação, né, do Conselho Tutelar é orientar, né, essa família a ir até a delegacia civil para fazer, né, o boletim de ocorrência, mas é claro, lembrando que tem que se comprovar que existe, né, esse crime. Por intermédio do quê? Né, das mensagens que são mandadas, né, então é importante não apagar as mensagens, ter, de repente, áudios, provas que comprovem que está se cometendo crime de ameaça. Então, e isso que eu quero reforçar nesse momento, sabe? Reforçar principalmente com os pais, para que eles estejam atentos com os seus filhos, porque muitas vezes o jovem, ele mostra algumas situações que ele está em um quadro de sofrimento, né? No caso de depressão, ele pode apresentar cortes na pele, a pessoa fica se automutilando, se cortando, muda o seu comportamento. Então, sempre ficar atento às atitudes do seu filho no dia a dia. Sei que hoje, né, com a chegada do frio, fica até um pouco mais difícil de perceber cortes, né, na pele, mas assim, tentar ao máximo ter esse cuidado. Sempre ter, assim, o cuidado também com o filho, de ver quem são os seus amigos, quais são os sites que ele entra nas redes sociais, quais são os amigos que ele tem no Facebook, no WhatsApp, porque o pai tem, não é um direito, é um dever dele de ter esse cuidado com o filho, porque muitas vezes os nossos filhos não têm a noção de risco que eles correm numa coisa atípica, coisa simples do dia a dia. E é assim, importante sempre ter bastante diálogo com o seu filho, sempre estar conversando bastante, para que tenha assim uma confiança, né, do seu filho em perceber, né, e muitas vezes ele poder contar coisas que sejam relevantes, né, a esse tipo de situação. Então a gente pede para que os pais tenham esse cuidado. E uma outra coisa, né, a gente pede assim também para que os pais, em qualquer dúvida, o Conselho Tutelar aqui de Prudentópolis está de portas abertas para qualquer esclarecimento, que nós queremos fazer o que puder como forma de proteção à criança e adolescente. E claro, se a família também achar por melhor já ir direto, né, na rede de saúde, por exemplo, nos CAPs, para procurar esse tipo de atendimento, também fica a critério da família. Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão encaminhador, né? O que a gente vai fazer é esse encaminhamento à rede de proteção. Mas se o pai, né, a mãe, o responsável quiser já automaticamente procurar o serviço, fica à disposição, né? No caso, quadro de depressão, é o CAPS TM, né? O CAPS lá da Vila Mariana. Tem toda uma equipe muito bem preparada para atender, né, o seu público. No caso que você percebe que é uma situação de ameaça, que o teu filho está sofrendo uma ameaça para participar nesse jogo, então o outro órgão é a Polícia Civil aqui do nosso município. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, a Rádio Copas Verdes, que sempre cede o espaço aqui para nós. Sempre lembrando que o nosso telefone para contato no Conselho Tutelar, sabe, é o 3908-1093. E nós temos também o telefone de plantão que fica 24 horas, sempre tem um conselheiro, né, de plantão, que fica um a cada dia da semana e um no final de semana, que é o 9104-6764. Muito obrigado.